Olá, como estão? Espero encontrá-los bem. E, pessoal, estamos começando mais um programa Bem Mais Osasco em TV. E gostaria de dizer para você que está me assistindo pela primeira vez, ou para você que já vem me acompanhando, que o Bem Mais Osasco em TV é a versão comentada da revista Bem Mais Osasco. Só que, pessoal, nos programas nós não conseguimos comentar a revista inteira. Então, quero te convidar a acessar o nosso portal www.revistabemmais.com.br. Nele você terá a opção de ler a revista na íntegra ou no formato online. E ainda também pode verificar qual é o ponto de distribuição mais próximo no ícone Distribuição. Ou, se preferir, pode entrar em contato através do faleconosco@revistabemmais.com.br ou pelo telefone 35 34 93 10 e solicite a sua assinatura. Bem, pessoal, hoje a nossa entrevistada vai nos esclarecer um pouquinho mais sobre a questão da aposentadoria e previdência. Tema importante que foi abordado na edição desse mês, e ela é a doutora Eliana Morello, formada em Direito pela Unifiel, pós-graduada pela Escola Superior de Advocacia em Direito Processual Civil. Eu fico até emocionada, porque é a primeira vez dela, e é um tema que interessa a todos nós. Sendo assim, doutora Eliana, seja muito bem-vinda ao programa Bem Mais Osasco em TV. Vandercília, é um prazer estar aqui com você e espero poder contribuir um pouquinho para esse tema que é realmente interessante e que é muito importante para todo mundo. Exatamente. Com certeza vai contribuir. Com certeza. Eu não tenho a menor dúvida disso. E tanto vai contribuir que eu já começo assim te perguntando na lata, né? Qual é a melhor idade, ou em que momento, né, da nossa vida, a gente tem que começar a pensar na nossa aposentadoria? Então, Vandercília, a partir do momento que ela se insira no mercado de trabalho, se ela for um trabalhador com carteira assinada, a própria empresa vai fazer o desconto no seu contra-cheque e vai repassar para o INSS. Caso ela seja um trabalhador autônomo, ou empresário, ou um profissional liberal, ela deve fazer a sua disciplina. Todo mês, entrar no site da Previdência Social, emitir a guia e pagar na rede bancária. Quanto mais disciplinada ela for, melhor proveito ela terá lá na frente. Entendi. E esclarece para a gente o que significa INSS, né? E qual é a função desse órgão? Então, INSS é uma autarquia federal. Então, significa Instituto Nacional do Seguro Social. A função desse órgão é conceder e manter benefícios sociais. Esses benefícios podem ser aposentadorias, pode ser pensão ou pode ser auxílios. Depende de qual situação do trabalhador. Ok, perfeito. Doutora, qual é a diferença entre o profissional com carteira registrada, né, e o autônomo, no que se refere a essa contribuição para o INSS? Então, como a gente volta um pouquinho na primeira pergunta, né? A empresa ela tem a obrigação legal de descontar a contribuição do INSS do seu contra-cheque, no caso de trabalhador registrado, e tem o dever legal de enviar esse valor para o INSS. Se você for um trabalhador autônomo, esse dever passa para você. Você vai fazer a sua inscrição pelo site do INSS. Todo mês você vai emitir uma guia de pagamento, que a gente chama GPS, e vai pagar na rede bancária. Tá? Okay. Essa é a grande diferença. Quem tem carteira assinada, a própria empresa já vai fazer o desconto e o repasse. O trabalhador autônomo vai ter que fazer ele mesmo a guia, emitir pelo site da Previdência Social e pagar no banco. Agora, o importante, Vandercília, tanto o trabalhador com carteira assinada como o trabalhador autônomo, ele deve fiscalizar a sua vida no INSS.
Entendi. Tá? Ele pode ir até uma agência do INSS, ver se todas as suas contribuições estão lá. Para quando chegar no momento da aposentadoria, ele saber da sua vida direitinho, né? Para não ter surpresas lá na frente. Uhum. Perfeito. A senhora saberia me orientar se o próprio site do INSS, ele faz o cálculo ou a gente no momento que acessa? Não, Vandercília, você entrando no site da Previdência Social, né? Clicando lá no ícone da guia da Previdência Social, você vai inserir a faixa que você vai contribuir, de um salário mínimo ou mais salários mínimos, né? O próprio site vai fazer o cálculo, inclusive quando você pagar atrasado. Ele vai já te calcular a multa e os juros. Interessante, bem prático. Prático. Né? Perfeito. Doutora Eliana, a gente está, assim, basicamente finalizando já o nosso primeiro bloco. Então, para quem está em casa, eu vou deixar já a próxima pergunta no ar, que é a seguinte: se o autônomo estiver com dúvida quanto ao valor que deve recolher ao INSS, qual o órgão, a que órgão, né, ele pode recorrer para conseguir essa informação? Mas segura a resposta aí, tá certo? Assim que a gente voltar, pessoal, ela vai esclarecer para a gente qual é o órgão que a gente deve recorrer para sanar as nossas dúvidas com relação às nossas contribuições. Volto já já. Olá, estamos de volta. Hoje o nosso tema da entrevista com a doutora Eliana Morello é sobre a questão da aposentadoria, previdência, em que momento a gente tem que fazer isso. E no bloco passado, eu deixei uma pergunta no ar que foi a seguinte, doutora: se o autônomo estiver com dúvida quanto ao valor que deve ser recolhido ao INSS, a qual órgão ou onde, né, ele pode recorrer para conseguir essas informações? Quem pode orientar? Então, Vandercília, essa é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida rapidamente. Tá. A partir de 2007, foi criada uma alíquota para o autônomo de 11% do salário mínimo. É a alíquota menor que existe no INSS. Okay. Só que o que acontece? Quando a pessoa recolhe apenas 11% do salário mínimo, ela vai se aposentar somente com um salário mínimo. Além disso, essa alíquota não dá direito ao trabalhador de se aposentar por tempo de contribuição. Ele obrigatoriamente vai se aposentar por idade. Interessante isso. Então, o trabalhador precisa pensar muito. Quem pode orientá-lo, com certeza, são os agentes do INSS. Ele deve marcar por telefone ou no próprio site um agendamento. O telefone é o 135. Perfeito. Marcando, então, esse agendamento, ele vai tirar todas as suas dúvidas. Acredito que é o melhor caminho. Mas ele tem que ter em mente o seguinte: quanto mais ele contribuir, quanto maior for o valor, lá na frente, maior será a sua aposentadoria. Uhum. Isso é muito importante. Perfeito. Embora essa opção de contribuir com mais ou com menos é um direito somente do autônomo. O trabalhador com carteira assinada, ele já não tem essa opção. Ou Isso. ele tem? Não tem, porque vai ser descontado da folha. Agora, o que ocorre também? O trabalhador com carteira assinada ou o próprio autônomo, ele pode, no próprio INSS, fazer aposentadoria complementar. É uma previdência complementar. Se ele está numa situação financeira boa, que ele pode fazer isso, é recomendável. Uhum. Também existe a opção das previdências particulares, né, privadas. Então, o trabalhador vai ter que sentar com calma, fazer seus cálculos e optar por aquela que ele acha que no futuro vai lhe beneficiar. Perfeito. Mas é aquilo que eu já te falei. Quanto maior o valor que ele contribui, maior será o valor da sua aposentadoria, sendo que o mínimo de contribuição é 11%. Essa alíquota foi criada para que essas pessoas que trabalham informalmente, elas se insiram na Previdência Social. Uhum. Então, foi um passo muito importante.
mas vale o sacrifício de contribuir um pouco mais para no futuro garantir uma aposentadoria melhor. Perfeito. Doutora, não precisa detalhar o que é cada uma delas, enfim, mas quando se fala em aposentadoria, quais são os tipos de aposentadoria? Então, o INSS hoje ele concede aposentadoria por tempo de contribuição, Tá. aposentadoria por idade, aposentadoria por invalidez e a chamada aposentadoria especial. São essas 4 modalidades de aposentadoria. Perfeito. Essa especial, você sabe esclarecer para a gente o que é uma aposentadoria especial? Então, Wandercília, essa aposentadoria especial, ela é concedida aos trabalhadores, homens e mulheres, que trabalharam expostos a agentes nocivos à sua saúde física. Então, por exemplo, trabalhadores que se expuseram a agentes químicos, físicos, biológicos, muito calor, muita poeira, muito barulho. Existem também trabalhadores que foram expostos a uma associação desses agentes nocivos. Uhum. Então, esses trabalhadores são merecedores de uma aposentadoria especial, com menos tempo trabalhado. Perfeito. Doutora Eliana, aposentadoria por idade, parece que nós mulheres temos o direito de descansar um pouco antes do que os homens. Wandercília, acho que as mulheres não têm esse direito de descansar um pouco antes dos homens, não. Acho que as mulheres não descansam. Olha. Mas, em se tratando de aposentadoria, você tem razão. A aposentadoria por idade ela é concedida às mulheres a partir dos 60 anos e aos homens a partir dos 65 anos. Mas os dois têm que ter 15 anos de contribuição no mínimo. Então, é uma soma de requisitos: idade e 15 anos de contribuição. Para os trabalhadores rurais, diminui 5 anos para cada um. Então, as mulheres vão se aposentar com 55 anos de idade e os homens com 60 anos de idade. Também com os 15 anos de contribuição. Entendi. Quando se fala em 15 anos, são 15 anos consecutivos ou a soma de todas as minhas experiências de trabalho? Isso, a gente... 2 meses em um ano em outro, junta tudo e forma os 15 ou tem que ser... Não, junta tudo, né? Às vezes a pessoa fica um tempo sem trabalhar, junta todas as contribuições. No INSS a gente não fala 15 anos, né? A gente fala 180 meses. Meses. Mas correspondem aos 15 anos, mas não são ininterruptos. Bem, doutora Eliana, já falamos sobre aposentadoria especial, falamos sobre idade e a questão da aposentadoria por invalidez. O que você pode dizer para a gente? Pois é, Wandercília, esse é um tema muito polêmico e muito difícil. A aposentadoria por invalidez, ela será concedida ao trabalhador que ele for considerado totalmente incapaz para voltar à sua atividade. Esta incapacidade, ela vai ser auferida pelo próprio INSS. Ele vai passar por uma perícia médica. Essa perícia é quem vai determinar se ele está capaz ou incapaz para voltar ao trabalho. Só que aí existe uma outra polêmica. Esse trabalhador ele pode ser reabilitado. Então eu vou te interromper, porque já que o tema vai ficar polêmico, vamos debater essa polêmica no nosso próximo bloco, pessoal. Já estamos de volta. Olá, pessoal, estamos de volta. O bate-papo hoje é com a doutora Eliana Morello. Nós estamos falando sobre previdência, ou melhor, aposentadoria. E nesse exato momento, a gente está falando as diversas formas de aposentadoria. E a última pergunta tratou da aposentadoria por invalidez. E aí se deixou uma bola no ar falando sobre a questão polêmica da reabilitação. Então, vamos falar sobre a polêmica. Então, Wandercília, o empregado, ele pode ficar incapaz
para exercer a atividade que ele exercia, mas pode ser capaz de exercer uma outra atividade. Então, isso é chamada reabilitação. Então, a empresa oferece essa oportunidade para o trabalhador. Você não pode mais fazer isso, mas agora você pode fazer outra coisa, outra função. Se a empresa não oferecer essa oportunidade para o trabalhador, e se a perícia do INSS realmente constatar que ele está incapaz de trabalhar para a sua subsistência, então ele será aposentado por invalidez. Mas é um tema que às vezes difere de caso para caso. Uhum. Porque também existe, por exemplo, os problemas psiquiátricos, que hoje em dia, infelizmente, está afetando um número muito grande de trabalhadores. E que é difícil, às vezes, de ser mensurado pelo próprio clínico, né? Que vai precisar de laudos, exames, de outros médicos. Então, a invalidez, a constatação da invalidez, ela é muito difícil. Então, o trabalhador, às vezes, ele fica um pouco desamparado. As perícias demoram um pouco para acontecer. Uhum. E essa invalidez, ela pode ser provocada por uma doença ou, às vezes, por um acidente. Então, um acidente, né, como o próprio nome diz, é uma coisa repentina que te acontece e você fica ali meio sem saber. Então, o que é importante? Quem vai determinar essa capacidade ou não é o médico do próprio INSS. Uhum. Então, o trabalhador tem que marcar uma perícia, aguardar esse dia, ir com os exames, ir com laudos, ir com receitas, passar pelo perito do INSS e aguardar, então, o laudo dele, né? O deferimento ou não. E pode ser que ele venha com tratamento até alta dessa invalidez e retornar às suas funções normais, tá? Mas é um tema realmente difícil, tanto para os trabalhadores, como para os advogados, e acredito também que para o pessoal do INSS. Doutora, eu sei que já foi dito sobre isso, eu quero dizer sobre aposentadoria com relação a tempo de serviço, né? Eu vou ser repetitiva, reforça mais uma vez. A aposentadoria por tempo de contribuição, qual é mesmo a regra? Então, a aposentadoria por tempo de contribuição, o que é muito importante saber, independe da idade. Tá. Quem começou a trabalhar mais cedo, lógico, vai se aposentar mais cedo. Então, para as mulheres, são 30 anos de contribuição e para os homens, 35 anos de contribuição. Isso por tempo de serviço. Por tempo de serviço. Tá. E aí tem a questão da idade também, né? Então, por tempo de contribuição, por tempo de serviço, independe da idade. Então, tem gente que se aposenta com 50 e poucos anos, tem gente com 60 e poucos anos. Ele tem que provar, através da carteira profissional ou de outros recibos, guias de recolhimento, que ele trabalhou. A mulher, 30 anos e o homem, 35 anos. Essa é a regra. Ou a questão da idade, que aí as mulheres são com 60. Os homens com 65, desde que comprove o mínimo de contribuição de 15 anos. Isso. 180 meses. E relembrando que para os trabalhadores rurais, diminui de 5 anos. Então, as mulheres aos 55 e os homens aos 60. Isso, é verdade. Puxa vida, estou quase pronta para advogar. Eu acho que sim. Pro INSS. Mais que pronta. Imagina, que pretensão a minha. Bem, me diga uma coisa, que conselho você daria para o nosso telespectador ter uma aposentadoria tranquila? Bom, eu acredito que uma aposentadoria tranquila é aquela que te dá uma independência econômica, né? Que você vai ter os seus gastos quando você se aposentar. Espero que esses gastos sejam viagens, passeios, mas às vezes, né, são convênios médicos caros, remédios também caros. Então, na vida, a gente tem que se programar para os gastos, né? Então, é aquilo que eu falei, acho que no comecinho. Quanto mais cedo e
com maior valor você puder contribuir, lá na frente você vai ter uma aposentadoria maior, um valor maior, que vai te dar uma tranquilidade para você suprir seus gastos e ter a sua independência econômica, que acho que é o que todo mundo merece, todo mundo corre atrás para isso, né? Então, o meu conselho é esse. Para mim, aposentadoria tranquila é ser independente economicamente. Para quem trabalhou décadas, é o mínimo que a gente merece. Exato. Lembrando que está na nossa mão. O governo, ele até está aí, ele põe as regras, mas o valor realmente de quanto a gente vai receber lá no futuro vai depender da poupança, da nossa disciplina de querer encarar a aposentadoria como uma poupança daqui a 30 anos ou 35 anos. Né? Você tem razão. Vai depender bastante da gente. Mas nós temos que fiscalizar o governo. Sim. E cobrar, né? Quanto um atendimento melhor no INSS, melhorou bastante. Mas ainda dá para melhorar muito. Então é isso que a gente tem que ficar atento. Perfeito. Bem, com isso eu encerro as minhas perguntas. Já estou quase preparada para a minha aposentadoria, só falta eu rever as minhas contribuições, certo? Agradeço imensamente a sua presença aqui, com certeza agregamos algo aí para o nosso telespectador e aceite aí o muito obrigada da equipe do Bem Mais Osasco em TV. Alguma recomendação mais para o nosso telespectador? Bom, Wandercílio, agradeço. Peço desculpas, né, por alguns engasgos aí que aconteceram. Não. Mas espero ter contribuído no seguinte sentido, que a pessoa comece a ficar atenta, comece a rever a sua vida, o que tiver que ser arrumado, que comece rapidinho a arrumar e tocar em frente. Perfeito. Bem, pessoal, com isso o programa de hoje chega ao final e agradeço o prestígio, a audiência de vocês. Convido-os para o próximo programa, onde falaremos sobre energia eólica e a sua importância para a preservação do meio ambiente. Até a semana que vem, pessoal. Tchau, tchau.